Pois é. Tem mais assunto pra gente falar, tá? O seguinte, essa polêmica, essa novela, Brasil e Estados Unidos, né? Ah, os deportados, algema, não algema, acorrenta, não acorrenta, pode, não pode, qual é o acordo que Brasil e Estados Unidos têm? Tá, agora a discussão é essa. Por quê? Porque o governo reclamou, o governo brasileiro reclamou para o governo americano do tratamento que foi dado para os imigrantes que foram deportados. E aí é muito importante explicar qual é a condição dessas pessoas que estão sendo deportadas pelos Estados Unidos. Por quê? Porque esse avião que chegou, que gerou essa polêmica toda, não é um avião que foi mandado pelo Trump. Ele já estava previsto que viria, desde o governo Biden. O Trump está completando 7 dias hoje de presidente dos Estados Unidos. Então, não foi ele que organizou. Mas o que ele fez? Colocou no comando as pessoas que trouxeram esses brasileiros para cá. E aí o tratamento que ele deu para esses brasileiros é que gerou o problema. Por quê? Porque os caras vieram acorrentados de lá aqui, acorrentados pelas pernas, algemados, humilhados, não podiam ir no banheiro, não podiam comer, não podiam fazer nada, o avião não tinha ar-condicionado, 88 pessoas dentro de um tubo, que é a cabine do avião, fervendo, 45 graus de temperatura, os caras desesperados pedindo água e os americanos não davam. E pior, bateram nos brasileiros, agrediram os brasileiros, tem várias fotos aí circulando de brasileiros com hematoma que apanharam dentro do avião. Esse é o grande problema. Então assim, vamos deixar uma coisa bem clara. Nem o governo brasileiro, nem ninguém está dizendo que os Estados Unidos não têm direito de mandar esses brasileiros de volta. Não, essa discussão não está em jogo. Tá? As regras para a entrada de um cidadão estrangeiro, ela é do país. A regra é dos americanos. Quem pode ficar lá, quem não pode ficar lá, eles decidem. E quem são esses brasileiros que estavam no avião? São criminosos, sanguinários, assassinos, estupradores, ladrões? Não, não são. Esse que é o ponto, não são. São pessoas que emigraram ilegalmente para os Estados Unidos, não foram para lá com o documento certinho, e aí foram pegos. Foram pegos já há algum tempo, também não foram pegos agora. Foram pegos há algum tempo, pediram asilo político nos Estados Unidos, pediram de todas as formas possíveis e imaginárias para serem legalizados e ficarem lá. A justiça americana, ela avalia esses pedidos um por um, ela nega, o cara recorre, aí ela nega de novo, ele recorre de novo, tem várias possibilidades de recurso. Chega uma hora que não tem mais. E aí essa pessoa, ou ela fica presa lá, ou ela é deportada, mandada de volta para o país de origem. E é exatamente essa a condição dessas pessoas que estavam nesse voo. Gente que não tinha mais como recorrer da deportação. A justiça já tinha determinado que essas pessoas eram imigrantes ilegais e que tinham que ser deportadas de lá. Acabou os recursos. Então essas pessoas, quando chega nesse estágio, o acordo que existe entre Brasil e Estados Unidos é, eles põem essas pessoas no avião e trazem de volta. E por quê? Porque senão essas pessoas ficam eternamente presas lá nos Estados Unidos. Não é gente que está em casa, tranquilo. É gente que já está numa detenção. Está presa, está numa cela, está num tipo campo de concentração, que é para onde vão os imigrantes ilegais que estão sendo em processo de deportação. Então é gente que já estava presa, mas não é gente que roubou ninguém, que matou ninguém, que estuprou ninguém, que cometeu nenhum crime dessa natureza. É gente que o crime dela é emigrar sem documentos para os Estados Unidos. Ah, mas tinha um cara lá no avião que estava lá há 35 anos nos Estados Unidos e tinha sido condenado por lavagem de dinheiro. Era um criminoso, sim, então. Ao que consta até agora, o que a gente já conseguiu apurar, é que esse era o único caso em 88 de alguém que tinha cometido crimes comuns nos Estados Unidos, não crime de imigração. Então, na verdade, o que você tinha era 87 brasileiros que emigraram de forma ilegal, foram para lá de forma ilegal, mas estavam trabalhando, tocando a vida, não estavam cometendo crime, não são bandidos. Foram pegos pela imigração, processados, condenados à deportação, recorreram, tiveram todas as chances de se defender, não tinham mais como continuar apelando e por isso os Estados Unidos mandaram essa gente para cá. Então, se não são bandidos, se são emigrantes indocumentados, sem documentos, não tem motivo para algemar, para acorrentar, para tratar essas pessoas como se elas fossem perigosas. Esse é o ponto fundamental da discussão. O Brasil vai cobrar dos Estados Unidos cumprimento de acordo que prevê algemas só em casos excepcionais, mas evitará confronto com Trump. Sim, o Lewandowski hoje mesmo já deu uma declaração dizendo: a gente não quer briga, a gente não quer confusão com os Estados Unidos. A gente só quer que as pessoas que são inocentes, que não são criminosas, não sejam tratadas com indignidade, que elas sejam tratadas de forma decente. Não sejam acorrentadas que nem bicho, que não fiquem sem comer, sem ir no banheiro, que não apanhem. É isso que a gente está discutindo. Ninguém está discutindo aqui recusar que os Estados Unidos vão mandar avião de volta para o Brasil. Não, essa discussão não existe. Durante todo o governo Biden foram feitas deportações, envios de aviões, foram mais de 30 aviões durante o governo Biden.
dos Estados Unidos para o Brasil. Na primeira gestão, no primeiro mandato do Trump, foram um monte também de aviões que vieram, foram milhares de brasileiros que foram deportados. E aí, mas eles também vinham com correntes, controvérsias, tá? Inclusive eu conversei com pessoas, de ontem para hoje, que foram deportadas dos Estados Unidos. Inclusive gente que foi deportada mais de uma vez, que foi deportada, insistiu em voltar para os Estados Unidos sem documento, foi pega de novo, deportada de novo. E o que essas pessoas dizem? Antigamente, elas eram colocadas num voo comercial, sem algemas, e eram mandadas para o seu país de origem. Agora eles põem num avião militar, cheio de militares americanos dentro, armados, e essa galera vem de lá para cá, algemada, acorrentada, tratada, com esse enorme nível de humilhação. E é isso que está pegando para o governo brasileiro. Mas aí começa aquela discussão, tem ou não tem um acordo para ser cumprido? Então, o Valdo Cruz, você está vendo aí, está dizendo que o Brasil vai cobrar o cumprimento desse acordo. Aí você vai no mesmo G1, nas colunas de política, e você encontra a Júlia do Ailib dizendo o seguinte: Brasil e Estados Unidos não têm acordo formal sobre deportação de imigrantes ilegais. Aí eu fico sem entender, né? Pera um pouquinho, tem ou não tem? Então, vamos ler a matéria da Júlia do Ailib. Aí ela fala o seguinte, que foi questionado, né? O governo foi questionado sobre isso. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o Itamaraty esclareceram ao blog que o que existe são trocas de notas entre os países e nelas tratam como são feitas as operações de deportação. Em um desses documentos, de 2021, o governo brasileiro disse que os deportados não serão submetidos ao uso de algemas e correntes, ressalvados os casos de extrema necessidade. Ou seja, o cara é mesmo perigoso, é bandidão, é, sei lá, um traficante que vocês prenderam aí nos Estados Unidos, é um assassino, é um ladrão, é um agressor, é isso. O cara corre o risco de bater em todo mundo, porque ele é violento, tem um histórico de violência? Então beleza, pode acorrentar o cara, pode algemar, pode pôr de cabeça para baixo no avião, pôr um capuz na cabeça, faz o que vocês quiserem. Mas se a pessoa não é violenta, se a pessoa não tem histórico de violência, não responde crime violento nos Estados Unidos, nem no Brasil, essas pessoas que foram trazidas de lá para cá não respondem a nenhum crime no Brasil. Nenhum. Só lá nos Estados Unidos o crime de imigração é ilegal, não outros crimes, com exceção daquele sujeito lá que eu te falei, da lavagem de dinheiro. Então, assim, a própria Júlia do Ailib, ela diz o seguinte: não tem lá um contrato assinado, sabe, um documento que diz, olha, os Estados Unidos se compromete com tal coisa, tal coisa, tal coisa, Brasil com tal coisa, tal coisa, e os dois presidentes assinam embaixo. Não, não é isso. O que existe são comunicados entre os dois países, entre o Departamento de Estado americano, que é tipo o nosso Itamaraty aqui, e o Itamaraty brasileiro, combinando como é que vai ser, né? E aí, nessas trocas de notas, isso em 2017 começou, porque até 2006 tinha o envio de brasileiros para cá nesse esquema. Aí em 2006 o Lula falou, não, desse jeito não rola. Aí parou. Ficou até 2017. Aí o Trump pressionando para mandar os americanos para cá, os brasileiros para cá, apertou o Temer, aí o Temer falou, não, beleza, vamos fazer um acordo então. Aí ele foi lá e assinou um acordo em 2017. E aí, de lá para cá, começou a vir os voos de novo. Em 2021, já no governo Bolsonaro, houve essa troca de comunicados entre os dois governos, em que eles estabeleciam ali algumas regras minimamente aceitáveis, né? Você pode mandar os caras embora, esse é o direito, mas não precisa esculachar. É isso que está escrito nas notas. Então, sim, existe um acordo entre os governos. O fato de não existir um contrato assinado não quer dizer que não exista um acordo entre os governos, porque se os dois ministérios das relações exteriores trocaram documentos combinando como é que ia ser essas deportações, então tem um acordo, Júlia do Ailib. Então não dá para dizer que não tem. Tem um acordo. E segundo o governo brasileiro, os Estados Unidos estão desrespeitando. Aloysio Nunes, uso indevido de algemas, viola acordo entre Brasil e Estados Unidos. Por que Aloysio Nunes? Porque o Aloysio era o ministro das Relações Exteriores do governo Temer e foi ele que assinou. Tá aqui a cara dele, ó, Aloysio Nunes. Esse cara aqui foi que assinou o acordo lá em 2017 com os Estados Unidos, que permitia essas deportações de brasileiros que estavam lá ilegalmente nos Estados Unidos. Então ele diz, não houve razões sérias de segurança que justificassem a maneira como os brasileiros foram deportados. Sim, todos eles já estavam presos há muito tempo, já estavam aguardando a deportação, não ofereceram nenhum tipo de resistência, nunca cometeram crimes violentos, nunca cometeram nenhum tipo de crime que possa fazer alguém pensar que eles iam bater em alguém dentro do avião. Não existe. Então, claramente, eles descumpriram o acordo. Vamos seguir.
Estados Unidos desrespeitaram tratados, Constituição e súmula do STF ao algemar deportados, avalia Lewandowski. Sim, que tem outro aspecto também, né? Existem tratados internacionais que os países fazem parte e que eles têm que obedecer. É como se fossem leis mundiais que eles próprios estabelecem. Então existem tratados internacionais que determinam como é que é feita a extradição, a deportação de um imigrante ilegal. E lá também está escrito que eles não podem ser submetidos a condições degradantes. Então, os Estados Unidos não cumpriram acordos, tratados internacionais. Independentemente de ter acordo ou não com o Brasil, existem regras internacionais que foram descumpridas. A Constituição brasileira também determina como é que faz para usar algema. Tem também uma decisão do STF, que é essa súmula que está falando aí, que também estabelece qual é a situação em que você pode algemar uma pessoa. Realmente ela tem que ter um indício de que ela pode fazer alguma coisa que comprometa a segurança, que não era o caso. Definitivamente não era o caso. E tem mais. Assim que entra no território brasileiro, sobrevoando que seja, já está sob as leis brasileiras. Vamos admitir que esses brasileiros tenham sido algemados lá nos Estados Unidos, está lá, é a lei deles, está lá nos Estados Unidos, não importa, a gente não pode fazer muita coisa. Mas pisou no Brasil, aliás, nem pisou, né? Entrou voando no Brasil, já está sob as leis brasileiras. E aí tem que obedecer à Constituição brasileira, tem que obedecer essa tal da súmula do STF, mesmo se não tivesse os tratados internacionais. Então, assim, quem vai trazer os brasileiros no avião tem que conhecer esse aspecto da lei brasileira para não desrespeitar. E o que aconteceu? Quando pousou em Manaus, os caras desceram do avião na marra, forçaram a porta de emergência, conseguiram sair do avião e pediram socorro. Aí eles iam voltar para o avião e seriam transportados para Belo Horizonte. Para voltar para o avião, os americanos queriam que eles fossem acorrentados de novo. E aí que deu rolo. Aí o governo brasileiro falou, não vai. Já estão em território brasileiro, já estão sob as leis brasileiras e as leis brasileiras não permitam que eles sejam tratados como animais desse jeito. Aí que pegou, entendeu? E aí por isso o governo brasileiro mandou um avião lá para pegar esses caras e não deixou os americanos terminarem a viagem, que a viagem era prevista chegar a Belo Horizonte. No fim das contas, de Manaus a Belo Horizonte, esse trajeto foi feito por um avião brasileiro, da Força Aérea Brasileira, sob o cuidado da Força Aérea, não tinha mais nada a ver com as autoridades americanas, justamente para soltar as pessoas, para não tratar as pessoas como animais. Né? Nesse momento está rolando nos Estados Unidos prisão de porta em porta. Os agentes do Trump lá da imigração, não só da imigração, eles estão, inclusive tem gente do FBI, de outras áreas, policiais de várias áreas, que estão trabalhando para prender imigrantes ilegais dentro de casa. E aí, tem operações ocorrendo em Chicago, já estava previsto, e também em Nova York. São duas regiões, assim, historicamente democratas, historicamente mais progressistas, e no caso de Chicago, em especial, a cidade é considerada assim, um paraíso dos imigrantes, porque eles são muito bem aceitos e muito bem recebidos lá. Então tem muita gente. Em Chicago tem 45 mil brasileiros, para você ter uma ideia. Então o Trump, sabendo que essas cidades são simbólicas, primeiro porque tem muitos imigrantes, segundo porque são democratas, e ele queria pegar os democratas. Então ele organizou essas operações de prisão. Você viu, já passaram de 2.300 prisões, tem inclusive cota. Os policiais americanos têm uma meta estabelecida pelo Trump, tem que prender 75 pessoas por dia de meta. E eles vão lá, bate na porta da casa, pega o imigrante dentro de casa, bate no emprego, pega o imigrante trabalhando. Por isso que tem um monte de gente não está indo trabalhar. Se precisa de um hospital, não vai no hospital. Se precisa de escola, não vai para a escola. Só para te lembrar, uma coisa que talvez você não esteja se lembrando. Na Alemanha nazista acontecia exatamente isso. As pessoas perseguidas, judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, essas pessoas começaram a parar de ir para a escola, de ir para o hospital, de trabalhar, justamente porque tinham medo de serem presas. Olha só, que coincidência, né? Então, mas é isso que está acontecendo. Inclusive tem um vídeo aqui, ó. A polícia chegando na porta da casa das pessoas e levando presos. Dá uma olhada ali, ó. Agentes do governo Trump vão de porta em porta para prender imigrantes ilegais em Chicago. Tá lá, vai sair um preso, olha lá. Mais um imigrante ilegal que saiu preso. Então, tá desse jeito, tá um terror, tá um pânico nas cidades americanas por conta dessa caça aos imigrantes. Claro que isso vai ter um impacto na economia americana, porque são os imigrantes que costumam fazer os trabalhos menos qualificados, trabalham em obras, trabalham em restaurante, lavando prato, trabalha lá de jardineiro, trabalha tirando neve, esses trabalhos que os americanos não querem fazer, babysitter, que é babá, né? Geralmente são feitos pelos imigrantes. E aí já está faltando mão de obra nesses trabalhos menos qualificados.
Já tem restaurante sem funcionário, já tem até lavoura na época da colheita, que os funcionários, os trabalhadores não estão indo trabalhar porque estão com medo de ser presos. Então, assim, tem fruta no pé, tem alimento no pé nos Estados Unidos, não sendo colhido, vai perder, porque não tem quem colha, porque os imigrantes são contratados para fazer esse serviço. Então, vai ter que contratar americano para trabalhar no lugar deles? Vai. E aí o que vai acontecer? Vai ter que pagar mais. Por quê? Porque o imigrante que não tem documento aceita salários menores, aceita trabalhar em condições piores. E para a economia americana isso é bom, né? Porque paga menos para o trabalhador. Agora vai ter que pagar mais. E se pagar mais, vai aumentar também o preço do alimento. E se aumentar o preço do alimento é inflação. Então, provavelmente, nos próximos meses, a gente vai ver um cenário inflacionário lá nos Estados Unidos por conta dessas medidas do Trump. E aí tem um reflexo imediato, né? Truculência de Trump na América Latina abre mais espaço para a China. Por quê? Porque os países sul-americanos, latino-americanos, que estão sendo extremamente maltratados, a gente acabou de ver o que aconteceu com a Colômbia, vão procurar alternativas, né? Eles exportam produtos para os Estados Unidos usam isso para ameaçar esses países, dizendo que vão colocar taxas nessas exportações, dizendo que vão dificultar a entrada de cidadãos desses países. No caso da Colômbia, por exemplo, o Trump falou que não ia aceitar nenhum colombiano entrando nos Estados Unidos sem ser revistado, mesmo que tivesse com todos os documentos ok. Revistado dos pés à cabeça. Qualquer carta, se mandar uma carta da Colômbia para os Estados Unidos, essa carta seria revistada pelas autoridades americanas. Então ia criar um transtorno. Por isso que a Colômbia voltou atrás, porque ela sabia que sozinha ela não tinha perna para bancar essa briga. Porque ela exporta 30% de tudo que ela vende para fora para os Estados Unidos. 1/3 das exportações colombianas vão para os Estados Unidos. E aí ia ter um impacto na economia colombiana com toda certeza. Só que, a partir desse comportamento do Trump, o que a gente está vendo? Os países procurando alternativas. E aí é que entra a China. Por quê? Porque a China produz praticamente tudo que os Estados Unidos também produzem e vendem para fora. Sim, esses países que vendem para os Estados Unidos querem passar a vender para a China. Por quê? Porque o que esses países vendem? Geralmente, commodity. O que é commodity? Produto básico, né? Alimento, soja, carne, minério de ferro, petróleo bruto, essas coisas. Commodities. E o que eles de lá para cá vendem para a gente? Produtos industrializados. Telefones, produtos de tecnologia, telefones, computadores, tablets, motores de veículos, aviões, essas coisas muito caras, né? Só que tudo isso a China também fabrica. Então, assim, e ela também compra os produtos que os Estados Unidos compram da gente. Então, o que se espera é que esse comportamento agressivo do Trump, de humilhar os países, principalmente os países latino-americanos, vai fazer com que esses países procurem a China para vender os seus produtos para eles lá, mas também procurem a China para comprar os produtos que esses países precisam e que hoje compram dos Estados Unidos. Mas a China também fabrica carro, fabrica tudo. Então, neste caso, o que pode acontecer é que esse comportamento agressivo do Trump pode levar todo mundo para os braços da China, para os braços dos BRICS. E aí o efeito seria exatamente o contrário do que o Trump está pretendendo. É enfraquecer os Estados Unidos e não fortalecer, que é o que ele quer. E isso pode acontecer. E se ele não baixar a bola, tudo bem, está no começo do mandato, ele solta as bravatas mesmo. O método dele de negociar é soltando bravata. Ele próprio já disse isso. Solta uma bravata, se a pessoa tremer, ele vai lá e negocia. E ganha alguma vantagem. Então, assim, tá no começo, ok, mas daqui a pouco, só foi a Colômbia, mas daqui a pouco vai ser um monte de países que vão estar revoltados com o tratamento que recebem com o Trump. Não duvido, inclusive, que isso possa acontecer com o Brasil. Então, tudo indica que isso pode gerar uma aproximação com a China. E aí você vai ver, de fato, uma nova ordem econômica mundial, que a China já está ali no calcanhar dos Estados Unidos em termos de economia. É o único país, ou um dos poucos países do mundo que consegue fazer frente aos Estados Unidos, tanto no aspecto militar quanto no aspecto econômico. E a China pode sair ganhando com essa briga. E aí o tiro do Trump pode sair pela culatra. Pois é.